Para começar a gravar. Bom, gente, eu sou Márcio, né? Eu tô aqui hoje a pedido da Lamapel, que essa semana e semana que vem não vai poder conduzir, né, os ensinamentos e a meditação aqui que a gente faz no início. E ela gentilmente me pediu, né, se eu teria essa disponibilidade para estar aqui nesse momento e eu prontamente aceitei, né? Para quem não sabe, né, eu também tenho algumas atribuições dentro do KPG, né? Eu sou tesoureiro do KPG e já estou na Sanga há um bom tempo, né? Embora eu não esteja presente aí em Brasília, porque eu morei um tempo aí em Brasília, né? Durante o meu doutorado que eu fiz na UNB. E daí, quando acabou o tempo, eu acabei voltando para minha cidade, que é Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu estou à distância, né? Mas sempre presente do jeito que eu posso, né? E como eu tenho junto aqui com o pessoal daqui da cidade, enfim, é um grupo online que eu tenho de estudos, que é conduzido pela Lama Pelmo, né? A Lama Pelmo é a que dá todo o suporte para a gente aqui nesse grupo de estudos. Ela me pediu para compartilhar um pouco daquilo que a gente está estudando, né? Dentro dos nossos estudos aqui durante esses dois encontros, né? Que é o de hoje e o encontro da semana que vem. Então, é basicamente essa a situação, né? Claro, lembrando, né? Tanto esse texto que eu estou estudando, quanto, né? Todo esse processo de estudos que a gente faz aqui, ele é sempre guiado pela Lama Pelmo, então ela está sempre nos orientando, sempre tirando dúvidas, enfim. Tanto é que, né, ali no grupo do KPG tem um link, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, fique alguma questão ah, em relação àquilo que for dito aqui, né? Quiser tirar, a Lama Pelmo depois pode tirar essas dúvidas. Vai ter um encontro para isso, tá? E na medida do possível, né? Claro, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso tentar tirar, assim, claro, dentro das minhas limitações aqui, né? Obviamente que a Lama Pelmo é, ela tem muito mais conhecimento e experiência do que eu, né? Mas, enfim, dentro das minhas limitações, é, eu posso ajudar, contribuir com alguma coisa ou outra, tá bom? E fique à vontade, assim, para fazer comentários e tudo mais, tá? Eu vou no grupo ali, né? A Clarissa, ela, ela compartilhou com vocês o material que a gente vai usar, né? Hoje, então eu vou compartilhar a tela aqui caso alguém não tenha também, né? Então fica mais fácil de vocês acompanhar, que eu gosto de ter esses elementos visuais e tudo mais para como suporte aqui para a gente trabalhar os textos, né? Eu uso bastante desses recursos ultimamente, tá bom? Então, compartilhando aqui, né? Bom, ah, deixa eu deixar isso aqui. Ah, aqui está a gente vai trabalhar, né, a lâmpada para o caminho da iluminação, que é do Atisha, né? E esse texto, esse aqui é importante, ele é um dos primeiros textos, um dos primeiros não, mas é o que inaugura uma tradição de escrita dentro do Tibete, é uma forma pedagógica, vamos colocar assim, que é bastante importante dentro do contexto tibetano, né? Depois desse texto que vai vir outros textos com características semelhantes, né? O próprio ornamento,
Pressionamento da Liberação, né, do Gampopa e tantos outros, eles, claro, não são iguais a esse texto, mas eles seguem essa mesma ideia e estrutura, que é um texto que ele contém todo o ensinamento do Dharma e ele, consecutivamente, é para todos os níveis de seres, né? Então, é um texto que mesmo aquele que é um praticante iniciante tem o que aprender e mesmo aquele que é um praticante de muito tempo tem o que aprender também. Então, ele é um texto que ele dá o caminho progressivo e ele serve a todos, né? E uma dimensão que eu acho que é bastante importante a gente ter clareza, né? Enfim, que esses, esse texto, a leitura do Dharma, ela uma leitura um pouco diferente de ler textos tradicionais, né? Eu lembro quando eu comecei no Dharma, eu comecei a ler o Gampopa, né? E na época o Lama Trinley estava em Brasília, né? No KPG, e o Lama, daí eu comecei a ler, tô lendo peguei né, tinha recém adquirido o livro do Gampo, falei, Lama, acho que daqui uns dias eu termino ele, daí a gente conversa e tal. Daí ele, não, 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 não se lê o Dharma assim, né? Dharma a gente lê uma, duas páginas por dia, aí reflete. Então, o Dharma, esses textos, eles são feitos para fazer uma leitura lenta, sem pressa, né? Com muita reflexão. Então, a gente não lê, né, os textos do Dharma como uma leitura comum, né, no sentido da gente sentar e ler numa tarde, assim, um livro inteiro. Ele poderia ser lido, assim, só que a gente não ia absorver o que precisa ser absorvido, né? Então, são textos que a gente vai degustando, né, aos pouquinhos. E assim a gente vai avançando, né? Ele é composto de vários versos, né? Eles são versos curtinhos, e só que são versos com uma riqueza muito grande de conhecimento, de conteúdo, né? Como a gente vai ver aqui. Bom, hoje, né, que a gente tem esses dois encontros, a gente vai ver as três portas para o despertar, que vai ser que é introduzir a primeira parte, que é os três tipos de seres, as três portas da Bodhicitta, que é a essência do texto do Atisha. É importante a gente entender, né, que esse texto aqui do Atisha, ele é um texto que, que ele vai trazer uma ele vai trazer a importância da Bodhicitta, que já tem no Shantideva, já tem em vários outros textos, né? Porque dentro do caminho que a gente está aqui, né, que é do Vajrayana, a Bodhicitta ela é um elemento central, né? Porque o caminho, né, do Bodhisattva, ele inicia com a Bodhicitta, né, com a Bodhicitta relativa, e se concretiza com a bodhicitta última. Então, a bodhicitta ela é o motor, né, de todo esse caminho. E a gente tem, aqui esse texto ele é muito feliz porque ele vai trazer assim, como é que a gente cria essa bodhicitta, né, essa mente do despertar que basicamente, né, se resume, né, a, a essa ideia, né, de atingir o estado de Buda para beneficiar todos os seres, tá? Mas isso é só uma vontade? Não, tem uma condição, vamos colocar assim. Tem coisas que a gente faz antes, reflexões que a gente faz antes, para que essa bodhicitta brote na gente, né? E a partir disso, a gente comece a trilhar o caminho dentro do Mahayana, né? Dentro desse caminho que, que é o nosso caminho aqui dentro do budismo, né? Embora o budismo tibetano seja vajrayana, essa ideia da bodhicitta ela está presente dentro da nossa tradição aqui, né? Então, essa obra, né, Lâmpada para o Caminho da Iluminação, ela vai ter ela começa, né, com os três treinamentos, né, a ética, a concentração, ela vai trazer a questão das paramitas, né? E ele vai trazer uma síntese, né, toda essa tradição mahayana, o Atisha ele vai trazer, né, as referências
aos sutras, ele vai trazer toda a referência, né, ao conjunto de ensinamentos que sustenta, né, toda a tradição Mahayana, e depois a parte do Vajrayana. Então ele é bem completo, né? Ele começa com essa parte mais do, do, do cânone Pali, né, que é a parte, né, sutrayana mesmo, depois ele vai para o Mahayana e termina no Vajrayana. Então ele faz todo o caminho, né, dessa tradição que a gente que a gente segue. Então ele é é um texto muito rico para a gente estudar, né? Só que como ele é em versos, ele é bem complicado, daí a gente tem que tá sempre lendo ele com os comentadores, né? Porque senão a gente se perde, porque versos eles em geral são abertos a interpretações, né? E aqui a gente tem que sempre tomar esse cuidado dentro do budismo da gente não interpretar errado as coisas, né? Então, para não interpretar errado, a gente segue esse caminho, né? A gente lê os comentadores, né, que estão ali estudando os textos, né, pegam os termos, tem um domínio do Dharma, né? E aqui de comentadores, a gente tem o acho que é Shoutbury, que é um dos autores, e o Dalai Lama. São dois livros de comentadores que são muito bons para a gente entender aqui, tá? Então, os primeiros, né, versos ali as dedicatórias, né, que é tradicional nos textos, né? E aí, do 2 ao 5 tem essa parte que é a classificação dos tipos de seres, né? São os seres inferiores, medianos e superiores, né? Que deve ser compreendido com pertencendo em três categorias, né? As características de cada um são externamente claras, declarei distintamente como se diferenciam entre si. Aqui ele está tentando trazer, né, esses três tipos para a gente ver em qual nível que a gente está, o que que a gente, daí cada conjunto a gente vê o que que a gente tem que fazer para conseguir avançar dentro do caminho do Dharma. Então é sobre isso, né, o, esse ensinamento, tá? Então, os seres de capacidade inferior, que é o primeiro, né? Quais são as características dele? Aqui a gente vai pensar em motivação exclusivamente mundana, busca por prazeres sensoriais, status, preocupação centrada no bem-estar pessoal, ausência de aspiração à liberdade. Então, aqui é um ser humano, né, o capacidade inferior é um ser humano ordinário, que vive no mundo, que quer as coisas mundanas, né, que batalha todo dia para ter mais dinheiro, mais fama, e a vida dele se resume a isso, né? Então, esse praticante inferior ele é alguém que não renunciou aos prazeres do samsara. Ele não entende, né, que ele vive no samsara, que essa busca, né, incessante por prazeres, ela não tem fim, né, que hoje tu quer uma coisa, amanhã tu vai querer outra, né, que no momento que isso te satisfaz um prazer, em seguida tu vai querer satisfazer outro. Então, a gente está falando aqui de de um conjunto de elementos, né, que não que vai ficar que a pessoa vai ficar presa, né? Então é sobre isso que é esse praticante de qualidade inferior, que é aquele que está bem imerso aqui no samsara, né? Ah, né? E aqui são as três classes, né? Diferenciando. Então, o capacidade inferior, que é motivação temporal, né? E aí, como é que a gente sai desse aqui, né? Ah, ética básica e generosidade, ou seja, parar de fazer os atos negativos e desenvolver a generosidade. E o resultado vai ser esse mérito, condicionado ainda, mas é um mérito que vai começar a ser estabelecido. Bom, se eu começo a trabalhar a minha ética, né, de parar de cometer atos negativos, né, os atos negativos lá que tem no Gampo, e começo a trabalhar a generosidade, eu consigo sair desse ser de capacidade inferior e passar para o mediano, né? Aí o mediano, a gente já está falando da pessoa que já entendeu a importância do Dharma, né? Começa a ter
uma motivação de liberação individual, pessoal, né? Ela entende que o samsara é um problema, né? Que ele não traz felicidade, que essa busca, né, por prazeres, ela é infinita, que isso nunca vai trazer felicidade ou satisfação, que a pessoa vai ficar correndo atrás do próprio rabo, né? Né? Enfim, e aí o que que a pessoa faz? O nobre caminho óctulo, né? E aí a pessoa seguindo esse nobre caminho óctulo, o resultado vai ser o nirvana individual, né? Aqui é o estado de arhati, né? Bom, né? E aí a gente tem o de capacidade superior, que é o grande intuito aqui da obra que a gente desenvolva, né? Assim como o Shantideva, aqui o Atisha, ele vai trazer todo um elogio a Bodhicitta, que é muito importante, né? Dentro dessa obra, ele vai gastar muitas estrofes, muitos versos para trabalhar isso, e ele vai trazer essa questão de como a capacidade superior, né, ela tem essa motivação universal, que é a bodhicitta, né, o método é a bodhicitta e as seis paramitas, e o resultado é a budeidade completa. Então, esse estado de Buda amplo, né, que pode beneficiar, que realiza o duplo bem, né, que beneficia a si, mas beneficia a todos também. Então, é sobre isso em que é aqui esse ensinamento que é a finalidade aqui do Atisha, né? Então, aqui já no verso 4, né, que fala sobre isso, né? Aquele que dá as costas aos prazeres da existência cíclica e se abstém das ações não virtuosas e que busca apenas a própria pacificação, esse é denominado praticante de capacidade mediana, que é que a gente estava vendo ali antes, né? Então, como é que surge essa essa compaixão universal aqui, né? Aquele que não suporta o sofrimento, que integra o próprio fluxo mental, busca a completa extinção de todo o sofrimento dos outros, né? Vendo o sofrimento alheio como insuperável do seu. Esse é denominado praticante de capacidade superior. Portanto, tá, aqui começa a entrar a questão propriamente dita da bodhicitta. Como é que surge a bodhicitta? Ela não é algo que vai surgir do nada ou por uma vontade. Ah, eu tenho que ter a bodhicitta. Ela surge a partir de uma reflexão, né? E a reflexão que vai trazer a bodhicitta são aquelas reflexões que, se a gente for pegar o livro do Gampopa, está lá no início, que são as quatro preliminares comuns, né? Porque são preliminares comuns, porque elas projetam a nossa mente dentro da construção da bodhicitta, que é a gente entender sobre a preciosa existência humana, né? Impermanência, karma e natureza defeituosa do samsara, né? Essas quatro reflexões, vai vendo assim, poxa, ó, a pessoa preciosa existência humana, ou seja, todo mundo é Buda, né? Então começamos por aí. Aí a gente passa para a impermanência. Então, ó, tudo que eu quero adquirir, tudo que eu quero ter, no momento vai se desfazer, ou seja, será que vale a pena eu gastar toda a minha energia, minha dedicação mundana, gastar todos os meus recursos de vida, meu tempo, buscando algo que vai se desfazer, ou eu vou buscar algo que é mais duradouro, né? Porque essa é a grande questão. Aí a gente vai para a meditação sobre o karma, que tem a ver com a meditação, né, sobre a, a, a essência dessa dimensão de causa e efeito, né? Daquilo que eu faço, dos efeitos disso, né? Dos renascimentos nos renos inferiores, nos renos superiores, como é que isso funciona? Poxa, ó, se eu fizer tal coisa, isso aqui vai me gerar sofrimento. Só que não é só eu que estou fazendo tal coisas ruins, os outros também estão fazendo, e às vezes de uma forma mais inconsciente. Aí tu vê a pessoa que está cometendo um ato lastimável, tu vê assim, poxa, essa pessoa não tem ideia do quanto ela está gerando de sofrimento para os outros, obviamente, e para ela, né? Porque às vezes, né, uma pessoa que tem um ato ruim, ela desestabiliza a mente dos outros, ou seja, gera ódio nos outros, porque ela está cometendo atos negativos,
E ela, nesse processo, ela está se prejudicando porque ela está sendo alimentada por um ódio e direcionando para os outros, só que esse ódio que ela alimenta e direciona aos outros retorna para ela, né? As outras pessoas começam a odiar ela. E nesse ciclo, ela está plantando um renascimento ruim para ela e os outros estão construindo um renascimento ruim também. Então, a gente vê um ciclo de consequências terríveis para aquela pessoa, né? E para as pessoas em volta dela. E aí, se a gente entende que isso vai acontecer, a gente começa a despertar essa compaixão. Poxa, né? Será que tem como estancar isso? Será que tem como parar com isso? Né? E essa natureza defeituosa do samsara que não tem fim. Isso vai se perpetuando, né? Mais ou menos indefinidamente, porque o samsara ele não tem fim, né? Ele está sempre aí. E se a gente não começa a trilhar um outro caminho e começa a produzir outras coisas, né, que fujam a esse universo, a coisa não vai parar nunca, né? Que aí entra, aí a partir desses elementos que a bodhicitta começa a se estabelecer, né? Então é a partir da compreensão do samsara, do sofrimento que gera para mim, pessoalmente, e que ele gera para os outros, que eu começo aí a desenvolver a bodhicitta. Então, ela é uma consequência de uma reflexão profunda, em boa medida, sobre as preliminares comuns, né? Então, por isso que ela tem, se a gente for ver no Gampopa, ele é muito descritivo nesse aspecto, né? Porque ele vai começar com isso, e depois vai entrar na bodhicitta e depois nas paramitas. E é exatamente esse caminho aqui que o Atisha está trilhando aqui também. Só que na forma de versos, né? O Atisha, o Gampopa, é na forma de, de ensinamento, de texto, que é mais fácil, vamos colocar, mais acessível de entender, né? Então, a bodhicitta é simultaneamente, né, aspiração, que é o desejo de alcançar a budeidade, dedicação, que quer beneficiar todos os seres, e um compromisso. Então, ela tem uma dimensão ética, que é assumir a responsabilidade pela liberação universal, ou seja, que a pessoa não vai abdicar de liberar nenhum ser, né? E aqui a gente está falando, né, humanos, não humanos, que estão em qualquer reino, né? A gente não vai abdicar de salvar, de ajudar a liberar nenhum ser, né? Então, né? Então, o Shantideva, né, vai colocar, assim como os Sugatas do passado geraram a Bodhicitta, se estabelecendo gradualmente nos terrenos dos Bodhisattvas, assim também eu, pelo bem dos seres, gerarei a Bodhicitta. Essa é a grande ideia aqui, né? E essa convicção também é sempre importante, né? Que a gente tem que acreditar, né, acreditar na gente. Isso é uma coisa que é um ponto que o Lama Trinlé sempre batia muito, né, nesse aspecto da gente acreditar que a gente dá conta do recado, né? Se os bodhisattvas do passado deram conta, né, a gente também pode dar conta, né? Tem outros seres que eram ordinários, que nem a gente, que estavam no mesmo nível que a gente, que conseguiram construir esse caminho. Então, a gente dá conta também. Pode levar essa vida, ou levar mais de uma vida, a gente não sabe quanto tempo vai levar, porque, né, a gente não sabe quanto... É, como tem nos ensinamentos, né, entre amanhã e o próximo mundo, a gente não sabe o que vem primeiro, mas vamos se dedicar, esforçar para que isso se desenvolva, né? Então, um pouco essa ideia, né? Primeiro que a gente dá conta e que a gente vai se engajar nisso, né? Então, essa vamos colocar o ímpeto que que é importante a gente ter aqui nesse processo de desenvolvimento. Não. E a Bodhicitta, ela tem três portas. Isso aqui é uma coisa que o Atisha coloca, que eu acho que é muito esclarecedor, né? A primeira porta é o reconhecimento, né? Que é o praticante reconhecer honestamente sua motivação atual e aspiração, elevando-se a um nível superior. Esta porta envolve o autoconhecimento compassivo e a humildade de aceitar onde se encontra no caminho. Então, aqui não adianta a gente querer mentir para nós mesmos, né? Porque é uma mentira
que não se sustenta, né? A gente tem que ser realista, tá? Onde é que eu estou nesse processo aqui? Porque o budismo, em boa medida, ele é um compromisso da gente com a gente mesmo, né? Quando a gente faz um voto, alguma coisa, quem é o guardião do voto é a nossa consciência. Então, não é alguém que vai dizer, ah, você não é um budista de verdade, ou qualquer coisa, você está rompendo com os votos que fez e tal. É a gente que tem que ter essa consciência, né? E esse reconhecimento do nosso estágio atual, ele é bem importante, né? E tem que ser feito de uma forma muito honesta. Bom, o que e sem vergonha, né? No sentido assim, que a vergonha também não, né, a gente ficar remoendo não vai nos ajudar muito nesse processo. Assim, ó, estou aqui nesse processo, o que que eu posso fazer para avançar, né? E aí a gente vendo, né? Os textos vão nos dar algum indicativo, mas a gente felizmente tem os lamas também, né? Então, quando a gente tem uma compreensão genuína de onde é que a gente está e a gente não sabe muito exatamente o que fazer para conseguir avançar no nosso caminho, a gente pode recorrer tanto aos textos quanto aos lamas, né? O ideal é os dois, né? A gente ver os textos, né? Ver os ensinamentos, acompanhar os ensinamentos, conversar com os lamas, ó, lama, eu me dei conta de tal e tal coisa, o que que eu posso fazer a partir daqui? E aí a gente vai se constituindo. A segunda porta, né, que é importante, é o cultivo, né? Que é através da contemplação sistemática do sofrimento dos seres e do cultivo da compaixão equalizada, ou equânime, desenvolve-se gradualmente a sensibilidade universal que caracteriza a mente de um bodhisattva, né? Que é justamente isso. Conforme a gente vai contemplando o sofrimento para si e para os outros, a gente vai desenvolvendo essa compaixão com os outros. A gente vai vendo o outro, aquele que comete um ato negativo, não mais como com ódio, assim, nossa, essa pessoa fez tal coisa. A gente vê assim, poxa, ó, olha o que essa pessoa está plantando para ela, né? E isso não significa passar, entre aspas, passar pano no que a pessoa faz, né? Quando a pessoa comete um delito, comete um ato negativo que é passível de punição jurídica, alguma coisa assim, a gente, obviamente, bom, exemplo, né? A gente vê alguém eh, né, agredindo, uma agressão doméstica, alguma coisa assim. A gente vai denunciar a pessoa, né? Tá dentro da lei, é um ato que não é legal, até para proteger as pessoas e tudo mais, tá tudo certo. Mas a gente não vai fazer isso com ódio, a gente vai pensar assim, nossa, ó, essa pessoa que está cometendo esse ato, ela não tem ideia do prejuízo que ela está causando para si mesma, né? De como isso é negativo, de como ela está construindo uma mente odiosa, como ela está construindo um, um, um ódio contra ela, enfim, como ela está afetando a si e o ambiente no qual ela está de forma tão negativa que está produzindo um monte de emoções negativas para ela, direção dela para os outros e dos outros para ela, e dos efeitos disso dentro desse processo todo, né? Então, quando a gente começa a enxergar assim, fica muito mais fácil a gente ter compaixão com a pessoa, né? Embora isso a gente vai denunciar, vai cumprir as medidas legais, ou seja, a gente consegue fazer as coisas certas, vamos colocar assim, que são socialmente corretas, mas sem alimentar um ódio profundo em relação à pessoa. A gente consegue ficar mais tranquilo, a gente começa a entender, né, a pessoa que comete isso e ficar até tocado por isso, né? Mas, claro, isso é um processo, tá, gente? Não é uma coisa que a gente faz voluntariamente, assim. A gente vai desenvolvendo aos pouquinhos conforme a gente vai dando conta. E a terceira porta, que é o compromisso, né? Que é a formalização do Bodhisattva através dos votos de Bodhisattva, transformando a aspiração em um compromisso ético concreto com a prática das seis perfeições. Aqui é uma terceira porta que já é mais difícil, né? Que a gente vai constituir uma série de votos, né? De compromissos éticos da gente com a gente mesmo, né? Como nem eu falei, boa parte do que a gente tem dentro do Dharma são votos pessoais. Esses votos, eles não são, a gente não tem um conselho que vai avaliar se a gente está seguindo ou não os votos, a gente não tem né, nada dessa natureza. Os votos a gente assume, se a gente quiser, né? Ninguém vai nos obrigar a assumir esses votos, e e a gente tem a responsabilidade de resguardá-los. Então, esse processo é o processo, esse compromisso. Se a gente tem, né,
reconhece o nosso estágio, cultiva e mantém os compromissos, a gente está no caminho do Bodhisattva. A gente está claramente dentro dele e a gente vai avançando dentro dele. Aí esse avanço vai seguir as paramitas, né? Que a gente vai desenvolvendo ali dentro, né? Se a gente não está muito bem aqui nesse processo, a gente talvez não esteja ainda com a bodhicitta, né? Bem eh, bem desenvolvida, né? E a gente está um pouquinho antes, o que não é um problema, a gente pode desenvolver. Aí a gente é uma questão que nem eu comentei, da gente fazer algumas reflexões a mais, da gente fazer umas meditações, da gente às vezes pedir algum auxílio para um lama e a gente vai entrando nesse caminho. Então, é, é tudo um processo, né? Daí, a contemplação do sofrimento universal, né, que é o verso 10, né? A partir de então, desenvolve-se a mente do amor por todos os seres sencientes, como prática preliminar, contemplando todos os seres vivos que sofrem por meio da morte, da transmigração e do renascimento nas três más destinações, né? Então, e aqui, né, a gente envolve isso no Gampopa é muito bem descrito, né, da gente pensar sobre os renascimentos nos reinos inferiores, né? Ali no Gampopa tem descrição dos infernos, né, dos diferentes tipos, dos espíritos famintos, né, dos animais, de por que que eles são reinos inferiores nesse sentido, né? Porque eles têm uma quantidade de sofrimento significativa e uma incapacidade de se dar conta disso que a gente está estudando aqui e praticar o Dharma, né? O reino dos animais tem essa característica, né? Porque por mais que um animal possa ser bonzinho, generoso e tal, ele não consegue praticar o Dharma, né? Porque ele não tem essa capacidade, de fato, né? Mas já os espíritos famintos e dos infernos aí já é mais complicado. E a gente entender, né, que esses estados, eles são consequências, né? Consequências da mente daquela pessoa, né? Então, o renascimento no inferno, ele é a consequência do ódio, né? Então, aquele ódio que tomou a pessoa durante a sua existência e ela morre com aquele ódio faz com que ela renasça naquele, naquele estado ali, né? Então, é uma consequência dessa visão de mundo, desse estado de mente que a pessoa se encontrava. Assim como o espírito faminto, né? É uma consequência daquela pessoa gananciosa, ávida, né? Que sempre está querendo mais e mais e mais, e morre guiado por esse tipo de sentimento, né? De pensamento, e aí vai renascer lá. Então, é, esses estados, eles têm muito a ver com esse modo de enxergar o mundo, com essas características da mente da pessoa, né? E aí vai fazer ela renascer em um desses reinos, né? Principalmente os inferiores. E de como isso gera sofrimento, porque lá a pessoa, ela não se dá conta que esse modo de perceber o mundo que é o que está fazendo ela sofrer, que é o que gera sofrimento para os outros naquele local e para ela mesma, né? Então ele é muito muito triste, né? Esses reinos, né? Ele é muito pesado, assim, em termos de como ele opera, de como ele funciona e das consequências para esses seres, né? E, e é muito interessante, né? Quando a gente entende algumas coisas, né? Quando a gente que tem momentos de reflexão sobre isso, a gente vê, né, o reino dos infernos como o tempo dilata lá, né? Então, um dia aqui seria centenas, milhares de anos lá, né? Enfim, ele tem o tempo dilata, né? E a gente vê isso, por exemplo, quando a gente está numa situação não muito confortável. Então, por exemplo, quando a gente está com uma dor aguda, alguma razão de doença, alguma coisa que nos aconteceu, fiquem 10 minutos com uma dor aguda e ver quanto tempo é aquilo, né? 10 minutos com uma dor aguda parece uma eternidade, porque aquela dor não cessa, a gente fica ali com aquela dor e tudo mais, enquanto 10 minutos fazendo algo agradável passa que a gente nem vê, né? Então tem a ver com essa correlação também, né? De quanto como o sofrimento ele dilata o tempo, né? Como o sofrimento ele faz com que a gente tenha ou um outro tipo de percepção espacial, temporal,
que é muito mais dolorosa, né? Que ele dura muito mais tempo. Então, tem uma relação um pouco com isso também, né? Aí tem os infernos, né? Os três reinos inferiores que a gente estava falando antes, né? Que é o sofrimento dos infernos, né? Que é o sofrimento extremo do calor e do frio, né? Que o inferno é motivado pelo ódio, né? Aí os dois ódios, né? O ódio que a gente joga para fora, né? São os infernos quentes, e aquele ódio que a gente engole, né? Porque engolir, né? Às vezes tem aquela pessoa que, mas eu sou calma, mas a pessoa é calma engolindo ódio, né? Na verdade, ela não reage às provocações, às coisas, mas ela fica gerando ódio e engolindo, né? O ódio. Essa pessoa vai pro inferno frio, né? Que é aquele inferno que tem as pústulas, elas explodem, né? Ou que o corpo vira gelo, explode, depois é reagrupado, enfim, ele tem essas características aí. Os espíritos famintos, que é a carência e a sede insaciável, que é aquela pessoa que sempre está buscando coisas, buscando e nunca alcança, né? E o reino dos animais, que tem como essência, né, a ignorância, o medo e a exploração, né? Que é esse conjunto de elementos que faz com que a pessoa nasça nele, que ele é um reino, né, dos seres, né, que impede com que a pessoa se desenvolva, né, porque ela não tem como estudar o Dharma, praticar, ela não tem como, isso que a gente está fazendo aqui, um animal, ele, infelizmente, é incapaz de fazer, né, de sentar para meditar, de praticar, de direcionar o controle da sua mente, essas coisas, né, e a gente contemplar esses estados, né, entender o sofrimento deles, né? E aí ver assim, tá, mas o que que eu posso fazer para tentar reduzir o sofrimento desses seres, desses três reinos aqui, que tem mais sofrimento, né? Que tem mais limitações e dificuldades. O que que eu, né? Aqui assim, na minha pequeneza aqui posso fazer, né? Aí a ideia é essa, né? Bom, o que que eu posso fazer? Eu posso avançar no caminho do Dharma, eu posso praticar, me dedicar à prática, me dedicar aos ensinamentos, me dedicar à meditação e, a partir disso, desenvolver essa bodhicitta aqui e me engajar no caminho das paramitas para alcançar esse estado de Buda, para beneficiar esses seres aqui, para que eles parem de sofrer, para que acabe esse sofrimento desses reinos inferiores, principalmente, né? Então, é isso, esse engajamento aqui que faz parte esse nosso é disso que se trata a Bodhicitta aqui, né? Aí essa decisão, como é que ela surge, né? A partir de uma ética compassiva, né? Sofrendo com o sofrimento dos seres, que é essa experiência visceral da dor alheia como própria, né? Eu entender que a dor do outro é a minha dor, porque o caminho do Bodhisattva é isso. Como é que eu posso ser feliz, né, e alcançar o estado de Buda e a felicidade que advém dele, se tem tanto sofrimento no mundo, né? Que é o voto de Xerenzi, né? Como é que eu posso ficar tranquilo se tem tanto sofrimento no mundo? Como é que eu vou realizar isso, né? Então, se esse sofrimento é do outro, enquanto tiver esse sofrimento do outro, eu não tenho como não estar sofrendo junto. Então, eu não tenho como não 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 tá mal por isso. E só que esse sofrimento, ele não é, a gente tem que cuidar porque ele não é um pessimismo, mas é o contrário, assim, bom, eu vou agora, né, usar isso como combustível para dedicação. Então, bom, eu vou usar agora, né, que eu consegui me dar conta disso, eu vou aqui, ó, vou trabalhar para que eu consiga alcançar esse estado de Buda, para conseguir beneficiar a maior quantidade de seres que eu conseguir. Então, é, é a partir dessa dor, né, dessa compreensão do sofrimento do outro, dos seres, eu uso isso como motivação, né, como combustível aqui para conseguir para avançar dentro da minha prática, né? Daí, reconhecimento das suas causas, entendimento da origem do sofrimento na ignorância e na aflição, né, que entender aí é o centro da roda do Dharma, né, que é a aversão, né, a ignorância, né? E a raiva, né? Que é o que guia ali, né? A essência que prende a gente a esse ciclo de renascimento e morte do samsara, né? Então, a gente
Entender que a fonte do sofrimento é isso, né? De eu achar que o outro é outro e não tem nada a ver comigo, né? De eu separar as coisas em boas e ruins, né? Essa quebra da equanimidade, né? Porque a, a gente vai ao longo da nossa existência, né, se afastando cada vez mais dessa ideia equânime, né, de que eu e os outros, a gente está em correlação, a gente está em correlação com as coisas à nossa volta, em correlação com o mundo, mas a gente começa a entender as coisas como se eu e o mundo e as coisas fossem coisas separadas, né, e aí a partir dessa separação a gente começa a julgar boa, ruim, certo, errado, bom e mal, que é as, as máculas, né? As máculas, elas vêm desses rótulos, julgamentos e tudo mais, né? E a terceira decisão é esse voto de jamais retroceder, né? O voto do Bodhisattva, em essência, é um voto de auxiliar todos os seres e é um compromisso que ele não volta atrás, né? E quando a pessoa tem né, ensinamentos, né, do próprio Kalu Rinpoche precedente, que vai falar assim, o voto nos protege, né? Nos protege em que sentido? No momento que tu faz um voto e tem muita clareza dele, né, e fica pensando sobre os votos que a gente faz, ele nos protege porque no momento que a gente vai fazer alguma coisa que é contrária ao voto que a gente já fez, aí a gente tem aquela, opa, aqui estou violando meu voto, então não vou retroceder, vou me manter aqui e vou avançar. Então o voto, ele é um protetor, quando a gente tem clareza, ele está bem claro na nossa mente, porque no momento que a gente vai romper com ele aciona algo na nossa cabeça, opa, aqui eu não posso, daqui eu não posso ir, porque eu estaria rompendo com o meu voto. E essa determinação de alcançar a budeidade para todos, ela faz parte desse compromisso do Bodhisattva, do voto de Bodhisattva, e ela é inquebrável, né? Então, a pessoa, quando ela vai excluir alguém, opa, eu estou excluindo essa pessoa. Talvez eu não consiga lidar com ela agora, mas eu não vou excluir ela, né? Porque às vezes acontece isso, né? A gente tem uma aversão muito grande a uma pessoa por ela ter feito mal para a gente, por ter sofrido em N causas, né? Que pode fazer isso, e a gente às vezes se coloca num dilema, pá, mas eu não consigo sentir compaixão por essa pessoa aqui. Bom, se eu não consigo sentir compaixão, eu não preciso sentir aversão. Então, deixa ela lá, e em outro momento eu retomo, medito sobre ela e tento colocar ela dentro aqui da prática e tudo mais. Pode acontecer, né? A gente sempre tem que ser muito honesto com a gente, né? E tem coisas que às vezes a gente não dá conta do recado, né? Neste momento, pelo menos, né? A gente precisaria avançar mais nas práticas, na compreensão e tudo mais. E aí a gente vai trazendo aqui a bodhicitta, né? E o Shantidé, o Atisha, né? Ele vai trazer tudo que ele está trazendo aqui, ele vai trazer fruto das escrituras, né? Então, para compreender os frutos dos engajamentos, na essência da iluminação dos Budas, deve-se escutar atentamente os benefícios tal como ensinados nos frutos e seus ornamentos. Isso aqui é algo importante, porque às vezes a pessoa tem uma compreensão muito equivocada, né? Não entende a lógica da tradição, né? O, Tudo que existe do Dharma sempre está alicerçado naquilo que já foi passado, né? Então a gente não cria nada do Dharma, né? E isso que eu estou falando aqui, né, esse ensinamento, ele é alicerçado nas leituras, das conversas, nos ensinamentos dos lamas, em tudo aquilo, né, que eu já tive acesso dentro da tradição. E o Atisha, ele está se alicerçando da mesma forma, entre os mestres que ele teve, nos ensinamentos, e nos sutras, né? Enfim, todo aquilo que ele estudou, aquilo que ele teve, que o Atisha era um erudito e realizado, né? Então, ele como erudito, ele junta todo aquele conhecimento dos sutras para montar essa obra aqui. Então, ela não, tudo que tem aqui não vem do nada, né? Ele vem da sua erudição e da sua realização. Então, ele junta as duas coisas para compor essa obra aqui, né? E assim todos os ensinamentos, né? Isso que eu estou falando, os lamas, enfim, cada um, quando vai dar um ensinamento, ele está compilando tudo aquilo que ele
que ele já escutou, que é aquilo que ele praticou, que ele leu, né, e que ele recebeu de ensinamento oral também. Então, a gente junta essas coisas, né, para dentro dos ensinamentos. É isso, e aí está a importância da tradição, né? Porque a tradição ela faz com que esses ensinamentos eles se mantenham o mais precisos possíveis, né? Porque essa é um grande questão de um cuidado que a gente sempre tem que ter no processo de interpretação do Dharma, né? Cuidar para não interpretar o Dharma de uma forma equivocada. E para a gente não interpretar de uma forma equivocada, a gente precisa necessariamente ter essas bases muito bem estabelecidas, né? Então, é sobre isso que se trata, né? Ah, aqui, é claro, a, a, a supremacia da Bodhicitta, né? A geração da mente da iluminação é o benefício supremo para todos os seres sencientes, conforme declarados nos sutras de nossa tradição, não há ato virtuoso que se compare a este, né? A partir de que a Bodhicitta se estabelece, começa a se desenvolver, os méritos, né, que advêm, né, dali, eles são incomensuráveis, né? O acúmulo de mérito e de sabedoria, eles são potencializados a partir disso, né? Porque a Bodhicitta, ela abre um espaço na mente do praticante que permite com que ele siga, né, na prática de uma forma muito mais precisa, de uma forma muito mais compassiva, né, que ele seja muito menos afetado pelas, ah, né, pelas coisas externas, né? Porque a compreensão, né, dos eventos fica muito mais tranquilo e, e a prática das paramitas se torna muito mais presente, né? Muito mais cotidiana. E, e ele vai trazer, né, sobre a Bodhicitta, quatro analogias, né? A primeira é do lótus, né? Que a Bodhicitta floresce mesmo em corações obscurecidos, mantendo sua natureza pura e transformadora, que é uma coisa muito bonita, né, de como a Bodhicitta, ela emerge, né, porque né, a pessoa, quando, né, todos aqui, nós, né, que estamos aqui de uma forma ou de outra, né, ainda, ninguém aqui é Buda, então estamos ainda brigando com o Sansara aqui, né, ah, a Bodhicitta, ela brota na gente, né? Dentro dessas confusões que a gente ainda tem e tudo mais, né? Mas ela ao mesmo tempo que ela surge do lodo, né? Do Sansara, ela não está maculada por ele, né? Então ela tem essa natureza, né? Bela da flor de lótus, né? Que surge lá do pântano, do lodo, né? Mas ela, ao mesmo tempo que ela surge daquele local, ela não está maculada por ele, porque é uma flor bela, linda, né? Que está ali, né? Se mantém, né? Toda bela, mesmo estando num ambiente tão, né? Tão assim, né? Pútrido ali, né? Que é do pântano, né? E tudo mais. Então, essa é uma das metáforas aqui da Bodhicitta. Como a luz, né, surgimento natural e luz universal, né? A Bodhicitta emerge espontaneamente do mérito acumulado e iluminação de todos os seres com compaixão equalizada, né? Importante, né, a gente lembrar, né, que todo esse processo aqui, ele sempre vai surgir do acúmulo de mérito e de sabedoria, né? Então, no momento em que a gente vai acumulando mérito, né? Que é praticando os atos positivos, se engajando, entendendo por que fazer isso, né? E esse mérito vem a partir, né, das nossas práticas, do nosso estudo, das meditações, reflexões, enfim, a gente vai acumulando esse mérito, né? E junto com esses méritos que a gente vai acumulando sabedoria também, né? Um alimenta o outro, a gente vai naturalmente e vai emergindo essa bodhicitta. Então, ela é uma consequência do acúmulo de mérito e de sabedoria, né? A partir de todo esse processo de Tansangon, né? De estudo, reflexão e prática, né? Então, a gente vai, a partir disso, desenvolvendo. Ela tem um valor inestimável, né? De beleza, né? Intrínseca, né? A bodhicitta é a joia suprema entre todas as qualidades espirituais, superando todos os tesouros mundanos.
Então, ela é, né, a essência de tudo, né? Ela é a Bodhicitta, ela é o grande joia do Dharma aqui. E ela tem a palavra, né? Mesmo a única palavra sobre a Bodhicitta possui o poder de plantar sementes de liberação em incontáveis seres, demonstrando seu poder transformador e ilimitado, né? O elogio à Bodhicitta, ele tem essa características de ter esse poder, né, de disseminação, né, de contágio positivo, vamos colocar assim, né? Aqui temos essa questão, né, da pedagogia do Atisha, né, desse método gradual e inclusivo, porque ele é um texto que nem eu comentei antes, né, que o Gampopa vai ter as mesmas características de ser um texto gradual, né, que independente do estado que a pessoa está, ela vai ter o que aprender aqui, ela vai ter o que desenvolver, né? Então, cada ser possui uma própria velocidade de desenvolvimento espiritual, então não tem como eu equiparar todos os seres. Forçar práticas inadequadas ao nível atual pode gerar frustração ou falsidade. Então, a pessoa tem que ser muito consciente do que ela dá conta, né? Não forçar em que ela vá além. Então, essa questão de se entender onde é que a pessoa está para ver o que que ela tem que fazer é muito importante. Crescimento autêntico ocorre através da honestidade consigo mesmo, que a gente estava falando, né? E mesmo o praticante inferior está no caminho correto para a sua capacidade atual. Porque não tem essa coisa, sou pessoa um praticante, né, inferior ali, né, entre aspas, né, que está preso ainda muito ao samsara. Então não tem jeito, não. É onde é que ela está, né? Dentre as causas e condições na qual ela existiu até aquele momento, é onde é que ela conseguiu chegar, né? E aí cabe a ela, né, ir estudando, praticando e tudo mais, que ela vai avançando. Então a gente não tem que ficar envergonhado, né, da onde a gente está e como a gente está. A gente tem que ficar ser realista, né? Como é que eu tô como praticante? Por que que eu estou fazendo tal coisa? Eu estou buscando reconhecimento, ou estou buscando, ou a minha busca é mais compassiva, relacionada aos seres, e assim a gente vai indo, né? Essa honestidade ela é muito é importante e essencial aqui dentro da prática, né? E a partir disso que a gente vai encontrando aonde a gente está, encontrando o que que a gente tem que fazer, e aí a gente acha esse caminho para desenvolver a botita caso a gente ainda não tenha desenvolvido, e está tudo certo. Porque ela é difícil né? A botita ela não vem do nada assim, ela é difícil da gente desenvolver mesmo, né? Aí, como é que é esse diagnóstico honesto, né? Qual é a minha motivação real ao praticar? Por que que eu estou praticando? É para um benefício pessoal? É porque eu acho bonito? É para beneficiar os outros, né? Busco o benefício pessoal ou genuinamente aspiro o bem de todos os seres? Sou capaz de suportar sofrimento alheio ou ainda estou centrado em mim mesmo, né? O sofrimento pessoal, ele me basta ou eu consigo suportar o sofrimento dos outros, né? Daí, transformações possíveis, né? O ser inferior pode desenvolver a renúncia, né? Renunciar aos prazeres e tal. O ser mediano pode despertar a compaixão universal. E o ser superior pode reafirmar continuamente sua bodhicitta. É isso, né? Então a gente tem que ver, a partir dessas reflexões, onde é que a gente está, como é que a gente está. Isso aqui, né? Esse material está lá né? Caso alguém queira rever depois, ele está ali no WhatsApp, tá, gente? Então tá, né? Então, a prática contemplativa é autoconhecimento, contemplação dos sofrimentos, o cultivo da empatia e a aspiração e compromisso. Essa aqui é a essência para o desenvolvimento da Bodhicitta, né? A essência daqui que o Atisha está colocando como caminho para esse desenvolvimento, né? Daí, como é que a gente pode integrar na vida, né? Ah, né? Um pai que trabalha para sustentar a família, motivação aparentemente inferior, pode transformar esta ação através da Bodhicitta, que meu trabalho beneficie não apenas minha família, mas sirva como exemplo de dedicação compassiva e que os frutos dessa ação contribuam para o bem-estar de todos os seres. Então é uma atitude mental, muitas vezes, assim, né? Pô, estou fazendo isso aqui para ajudar tal pessoa. Pô, bom, que essa ajuda aqui não ajude só tal pessoa, que ela ajude mais gente, que ela possa transformar mais gente de forma legítima, né? Então, é, isso vai mudando a nossa mente e a mudança da nossa perspectiva vai mudando as nossas ações também. Então, uma coisa leva a outra.
Às vezes, conforme a gente vai mudando a nossa visão de mundo, a nossa perspectiva, a gente começa a mudar a nossa, a nossa atuação no mundo de forma mais efetiva, né? Aí os obstáculos gerais, né? A falsificação emocional, né? Fo- ah, né? A força sentimental de compaixão universal sem base genuína. Tipo, ah, eu adoro todo mundo. Daí a pessoa vem falar alguma coisa para ti, já está dando patada. Bom, aí não é exatamente uma compaixão genuína universal, né? A gente tem que ser honesto em relação a isso, né? A bodhicitta surge gradualmente através da contemplação e prática, e não pode ser manufaturada pela vontade. Ou seja, eu não desenvolvo a bodhicitta porque é bonito ter ela, eu quero desenvolver. Eu desenvolvo a bodhicitta a partir da prática, da reflexão, e ela vai brotando, né? Pense sempre na ideia da flor de lótus, né? Ela é como uma flor, que ela está ali, né? A semente está tá ali no nosso coração. E ela vai brotando, né? Ela vai germinando, conforme a gente vai adubando a terra, né? A gente vai regando, a gente vai ali cultivando e ela vai abrindo, né? Agora, voluntariamente, eu quero ter o bodhicitta e a pessoa começa a mudar as ações de forma artificial para parecer bondosa e a coisa uma hora estoura, né? Parecer bonzinho, parecer legal, não é desenvolver a bodhicitta, ela vem de dentro, assim, ela vem lá das entranhas para fora, né? Idealismo impraticável, né? Assumir responsabilidades que estão além da capacidade atual, gerando frustração e abandono da prática, né? Que é a pessoa querer abraçar o mundo sem ter conta disso, a gente tem que entender as nossas limitações dentro desse processo, né? Isso é bem importante para a gente não dar um passo maior que a perna. E aí, agora que eu não já não consegui, daí as pessoas se frustram, daí ela começa a se desmotivar, eu não sei para nada, eu não dou conta, tentei ajudar, mas tu não conseguiu às vezes porque tu não dava conta naquele momento. Num outro momento pode ser que dê. Então a gente tem esse cuidado, né? Autoengrandecimento sutil, né? Usar essa motivação como forma de status espiritual, né? Ah, eu sou um grande praticante, eu não sei o que a pessoa começar a se achar, né? Porque está praticando, isso é bem ruim. E inconsistência, né? Aí ela fica alternando entre compaixão, egocentrismo, né? Enfim, e ela não tem essa certa estabilidade, né? Então são esses obstáculos que são muito comuns, né? Dentro da prática, né? Ah, daí por que, né? Três níveis, né? Reconhecimento da realidade, respeito pela diversidade, que é muito importante, né? Respeito pela realidade é identificar a motivação de cada ser, né? Respeito pela diversidade, que é entender que as pessoas têm seus karmas, têm as suas naturezas diferentes e tá tudo certo, né? E a pessoa tem que ver onde é que ela tá, o que é que ela dá para fazer. O encorajamento progressivo, entender que dá, independente de onde a pessoa está, do nível que ela está, dá para ela se desenvolver, dá para ela praticar, desde que ela se proponha a isso e desde que ela busque auxílio, tanto dos textos quanto dos lamas, então dá, né? E unidade final, porque no final das contas, todo mundo chega no mesmo lugar, que é a budeidade. Então, esse é o caminho, né? Esse é o fim de tudo, né? Então, independente se a pessoa está no capacidade inferior, mediana ou superior, ela chega no mesmo lugar. Só ela vai ter que fazer um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas dá para chegar, né? E a gente entender que dá. Isso é uma coisa, tem que ter essa convicção, né? Por isso que a natureza de Buda, ela é muito importante essa meditação, né? Entender que todo mundo tem essa essência de Buda dentro de si, ou seja, que todo mundo pode se tornar um Buda, né? E basta que a gente pratique, que a gente se dedique, que a gente medite, que uma hora a gente alcança lá, a gente acreditar de fato nisso, né? Isso é bem importante como elemento motivador, né? E não achar assim, mas isso não é para mim. Não, é para todo mundo, né? Independente de como a pessoa tá. E o que que a Bodhicitta muda, né? Ela ela, ela se torna um centro emocional no sentido dela redirecionar o foco do próprio bem-estar para a sensibilidade do sofrimento dos outros. Ela estabelece uma ética, né, diária, né, como uma bússola interna para a gente agir de uma forma diferente em relação a nós e aos outros em todos os contextos. Então, a gente começa a mudar a nossa forma de se representar no mundo. Ela vai mudar uma perspectiva de uma lógica limitada para uma lógica ampla e expandida.
E ela tem esse objetivo final, que é buscar o alívio, que ela sai da busca do alívio pessoal para a aspiração da budeidade como capacidade de beneficiar todos os seres, né? De ter essa nessa e os sinais dessa autêntica, né, uma sensibilidade natural, alegria pelo bem alheio, paciência natural, urgência compassiva, né, esse desejo ardente de desenvolver o mais rápido possível a dentro do Dharma, né? E simplicidade, né? As próprias necessidades tornam-se mais simples, liberando a energia para o serviço dos outros, né? A pessoa que desenvolve a bodhicitta, primeiro que ela é muito coerente com entre aquilo que ela diz e aquilo que ela faz, né? Segundo, ela é simples, né? Ela não vai ficar se exaltando, eu tenho a bodhicitta, não sei o quê, né? Eu sou um grande praticante. Não, né? Ela vai ser muito pé no chão, muito tranquila, né? E ela vai sempre buscar o bem alheio. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Até aqui, felizmente, no KPG, a gente tem lamas maravilhosos, né? E todos, vocês podem ver o nível de humildade que todos os lamas têm, né? Que o Lama Pelmo, Lama Sonam, Lama Wangdu, Lama Drimé, o Lama Trimlé, todos são pessoas muito acessíveis, muito simples, né? Eh, que é, que a gente, né, tem contato com eles, enfim, né, que eles dão os ensinamentos, e são pessoas profundamente generosas em ensinar, em transmitir o Dharma, em estar nos apoiando nas nossas iniciativas, né? Então, eles são exemplos dessa dessa bodhicitta e dos benefícios dessa bodhicitta, né? Então, se a gente às vezes não tem muita ideia, né, de como ver isso aqui, é só olhar para os lamas, né? Porque a gente vai ver essa sensibilidade, essa alegria pelo bem. Falem alguma coisa positiva que aconteceu na vida de vocês para ver como é que eles se sentem. Vamos ver eles felizes, com um sorriso, essa paciência que os lamas têm em nos ensinar, em transmitir, né? Essa urgência em ajudar os outros. Tudo isso aqui, né? ah, dos sinais da bodhicitta, a gente vê claramente nos lamas do KPG, né? Sem sombra de dúvidas, né? E esses elementos aqui a gente vai ver nesse florescimento do Dharma, né? A sublime prática do Bodhisattva do grande caminho manifestou-se na Terra do Tibete por meio de união de um método de sabedoria, graças ao empenho diligente da conduta elevada, né? Que daí isso aqui vai ser transmitido ali no Tibete, justamente a partir dessa reunião de causas e condições que vem do acúmulo de mérito e de sabedoria, né? Bom, gente, por hoje é isso, né, que eu queria passar. E eu não sei se tem alguma questão, alguma coisa. Eu não sei como é que eu paro aqui eu não quero mais. Aqui, stop share. Aí. Alguma questão, alguma coisa? Querem falar algo? Gostaram desse modelo aqui com apresentação? Olá, olá, sim, muito legal, muito intuitivo. Os slides, de onde a gente está também, essa, essa, essa questão da nossa autorreflexão, né? Muito interessante. Perfeito. Bom, e aí, quer falar, Alexandre? Sim, eu gostaria muito aí de agradecer a sua clareza aí do ensinamento aí, foi muito importante
até emocionante aí, porque esses exemplos que você deu aí foi realmente, eles nos impulsionam, sabe? E mais esse conhecimento aí com a da Tisha e todo esse trabalho que você realizou aí foi muito esclarecedor, muito importante. Gratidão aí por sua disposição. Excelente. Ah, obrigado. Bom, gente, então vamos fazer o encerramento aqui, né? Para dar uma descansadinha e depois 10h30 tenho, né, o, a prática com lama Sonan, né? Então, vamos dedicar, né, o mérito do que a gente adquiriu aqui, né, a todos os seres, né? Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Márcio, muito obrigada, viu? Adorei. Ah,